impiedade dos homens. A impiedade dos homens, a maldade aí que permeia o coração humano. Isso porque as pessoas fingem até demais e não conseguem esconder por muito tempo a maldade que tem no coração. Já falamos diversas vezes em temática similar a essa, tocamos no assunto muitas vezes, do quanto as pessoas, especialmente do nosso século XXI, período pós-modernista, que as pessoas tentam aí maquiar. Mas somente alguém que é salvo em Jesus Cristo consegue lutar contra esses sentimentos bestiais. Porque a mentira, o fingimento, a dissimulação, tudo isso é bestial. São sentimentos que têm inspiração no diabo, tem conotação maligna. Então essa impiedade do homem, do ser humano, tem chegado ao trono da graça de Deus e, de certa forma, tem gerado um transtorno muito grande, porque nós devemos ser sim, sim, não, não, como disse o próprio Jesus Cristo, e o que passar disso é de conotação maligna, de inspiração do diabo. Então, em todas as esferas da sociedade, nós percebemos essa contaminação. Da família, começa da própria família. A Bíblia fala que os inimigos são os da própria casa. Jesus mesmo enfatizou muitas vezes essa passagem. Então, começa na família e vai até o seio da igreja. Não é porque alguém é evangélico, alguém seja religioso que vai se livrar dessas ciladas do diabo, dessas ciladas malignas. E sim, quando Jesus começa a fazer parte da vida, começa a ser o dono soberano dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, aí sim, todos esses sentimentos malignos vão passando. Vejamos por quê. Vamos ler a Bíblia, para não ficar só nessa explanação do Hobbes. Vamos ler a Bíblia para saber o que diz a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, que traz a seguinte citação: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então observe que somente uma pessoa que é iluminada pelo Espírito Santo e tem essa intimidade de aceitar Jesus Cristo, tem esse desejo de mudança de vida, é que são imunes a esses tipos de sentimentos. Porque ainda que chegue, ainda que bata a porta de um crente fiel, eles com certeza vão repelir em nome de Jesus Cristo, vão repreender. Então, esse contexto dessa bondade humana não é em si nas pessoas, mas nós percebemos que é em Jesus Cristo. É tanto que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, observe que existe uma condição, existe uma determinação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. No entanto, na esfera que vivemos, no mundo biológico, nem a própria igreja do Senhor, nem a própria igreja está imune a esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas entram no Evangelho, eu costumo dizer isso nas minhas explanações, e é bem velho esse jargão, é bem citado por outros e outros pecadores. Eu apenas compilo ele e repasso para vocês. Que muitas pessoas entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra na vida dele. Vocês podem perceber, particularmente no domingo à noite, o quanto as igrejas evangélicas ficam cheias. Começa aquela festa à tarde, depois das 6 horas, o vai e vem de carro, nos transportes alternativos, nos transportes públicos, o vai e vem de crente fica cheia. Mas somente Jesus Cristo é que pode garantir, não é a quantidade, não é o tamanho, e sim Jesus Cristo. E quando falo em igreja evangélica, eu, ao longo desses 34 anos servindo a Jesus Cristo em espírito e verdade, já vou para o 35º ano, agora no mês de abril,
E durante esses 34 anos eu tive experiências em diversas denominações, essa questão de comportamental dos seres humanos, a conduta de cada indivíduo, de cada irmão, de cada ministro, de cada pastor que passou por mim, especialmente no seminário, onde fui avaliado e onde tive também a oportunidade de avaliar os meus mestres, os quais eu sou grato porque me ensinaram a palavra de Deus na essência. E eu lembro-me de uma igreja que passei há diversos anos atrás. Foram anos de glórias, anos de alegria no Espírito Santo. E chega uma hora que Deus nos chama para fazer outro trabalho. E quando Deus nos chama, nada mais dá certo. Nada mais dá certo, as coisas começam a entrar em parafuso, as coisas começam a dar errado. Então, quando isso acontece, é hora de seguir, tocar, ver o que realmente Deus quer. Mas também existe a participação humana, a ação humana. Eu me lembro quando, naquele período, eu tive que sair daquela igreja abençoada por sinal. Mas como eu disse, não é por ser crente, não é por ter carteirinha de crente, do presbiterato, do pastorato, do diaconato, do campo missionário, que faz uma pessoa melhor, mas somente Jesus Cristo. Eu lembro-me que um grupo de irmãos que dizia ser crentes, ser salvos, que foram responsáveis pela minha saída, né, pelo motivo que eu saí, eles ficaram torcendo, acreditando que eu iria cair no mundo, que iria beber, que iria jogar, que iria me desmantelar, e ficaram naquela inquietude, simplesmente pelo fato de meses depois irem me buscar, pensando que eu iria cair, para trazer aquela palavra, porque a ovelha estava perdida e foi achado, o pecador encontrou cura. Essas piedades malignas ficaram ali como um urubu na seca do sertão, quando o gado começa a tombar para morrer, que ele espera só os momentos finais para começar a rasgar a carne. E naquele período Deus havia me dado condição de sair do seminário, já estava pagando a minha tese de conclusão de curso. E eu fui para outras igrejas trabalhar. E eles não tiveram esse privilégio. Então o que eu quero dizer é que essa maldade que permeia o coração das pessoas, que seja evangélico, que não seja evangélico, ela tem sido uma coisa ultrajante, especialmente nos dias atuais. Pessoas que investem no sofrimento de outro para lá na frente e tal, coitadinho, um bichinho, era fraco, não era um dos nossos, e tentar usar uma palavra de falsa misericórdia para mostrar que são bons. Mas graças a Deus que existe Jesus, existe o Espírito Santo e o próprio Deus, que é ordenador, é determinante em todas as coisas do universo. Ele sabe como fazer. Esse aí nunca se contaminou. É tanto que a gente sente um pouco do drama da humanidade, o quanto está carente, o quanto está deficiente por Deus. As primeiras palavras, as primeiras citações no livro da Gênesis, no livro da criação, ele já vaticinava, já mostrava os primeiros passos dos seres humanos na face da terra, fazendo ruindade. Diz o seguinte, e viu, Gênesis capítulo 6, versículo 5, para ser específico. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda imaginação por pensamento do seu coração era só má, continuamente. Então chegou um momento que Deus começou a perceber, desde aquele evento de Caim matando Abel, de Adão e Eva pecar, comendo ali daquele fruto, a árvore de conhecimento, que Deus já havia determinado que não. A partir dali Deus já começava a ver a humanidade crescer, mas também com a maldade multiplicada, onde tinha tudo, muita fartura, as coisas eram mais fáceis do que agora. Não existia essa tecnologia, mas não faltava nada para o ser humano, especialmente a felicidade. E o ser humano se corrompeu a tal ponto que diz que a imaginação e o pensamento dos homens era o dia todo maquinando a quem ia fazer mal, a quem ia trair, a quem ia roubar, a quem ia matar, destruir, e derramar
continuamente. Então, a impiedade do homem tem sido errônea desde o princípio da criação e se estendida até os dias atuais, e as pessoas não percebem, fica, como falei na última pregação, achando que vai mudar, que tudo vai dar certo, que tudo ficará bem, mas não vai ficar bem. Por que não vai ficar bem? Porque aonde não impera Jesus Cristo, aonde não impera o Evangelho, aonde não tem mudança de vida, não vai ficar bem, vai ficar pior. Somente Jesus Cristo é que pode fazer essa transformação. E essa palavra que vos transmito nesse momento é para que você desperte que a índole do ser humano, do homem, é ruim. A natureza do homem é pecadora. Mas existe uma alternativa, existe um atenuante, uma resposta direta, específica, corretiva, que é Jesus Cristo, dando sempre uma oportunidade, porque Deus não está interessado no tamanho do pecado, não está interessado no tamanho da maldade, no que você fez, o que pensa em fazer, ou no que você fará. Ele está interessado no tamanho do seu arrependimento, na sua mudança de vida. Porque a impiedade do homem a cada dia aumenta. E para piorar, observe que eu uso sempre esse jargão. E para piorar, os seres humanos ainda buscam resolução onde não existe. Busca resposta onde não existe. Perceba que as pessoas nos últimos dias têm buscado o ocultismo, têm buscado os videntes, têm buscado as falsas religiões, têm buscado resposta na Umbanda, na Quimbanda, no Pai de Santo, na Mãe de Santo. Ora, se eles tivessem resposta, nem eles estariam na pindaíba que se encontra aí, na miséria que se encontra aí. Você observa que eles também adoecem, eles também são pobres, eles também passam necessidade. Eles também choram, eles também têm raiva. Então não está bem. Só está bem alguém que está em Cristo, como diz a palavra, que é nova criatura. Então é um cego tentando orientar outro cego. É um paralítico tentando levar outro paralítico daqui para a cidade mais próxima. Isso não é um pejorativo, não é um desprezo com a deficiência humana de forma alguma. Porque ser humano pode ficar nessa condição a qualquer momento. Eu quero dizer que uma pessoa privada da visão não tem condição de guiar outra pessoa privada da visão, digo melhor. Assim como alguém que está sem as pernas não pode botar o outro nas costas e levar para outra cidade, de forma alguma. Somente Jesus Cristo é resposta. Somente Jesus Cristo foi aquele que levou as nossas culpas, as nossas dores, os nossos pecados, levou a nossa cegueira. Não foi por acaso que temos em Isaías capítulo 53, quando diz: quem deu crédito à nossa salvação e assim se manifestou os braços do Senhor, não é? Curou nossas enfermidades, o castigo que estava que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos sarados da doença espiritual e muitas vezes até da material em Jesus Cristo. Se ele não tiver no negócio, nada dará certo. Porque o coração humano, vimos a mente humana, a boca humana, como vimos no último versículo, está cheia de maldade, está cheia de ruindade, de malícia. É tanto que no Salmo 10, versículo 7, tem a seguinte citação: a sua boca está cheia de imprecação, maldade e ruindade, né? De engano, de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Esse é o homem, essa é a mulher sem Cristo. A boca cheia de ruindade, de imoralidade, de maldade, de engano, de astúcia, e debaixo da sua língua a malícia e maldade. Então, meus amados, nós temos a obrigação de entender que, acima de tudo, nós somos seres espirituais. Estamos numa carne, estamos presos no corpo, estamos. Mas um dia haveremos de morrer. Um dia partiremos dessa terra, e aí?
Como será a nossa eternidade se não estivermos arraigados, se não estivermos ligados em Jesus Cristo? Porque vocês prestem atenção. Uma pessoa ruim, uma pessoa de índole má, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, uma pessoa que se prostitui. Se a gente chegar para dizer, fulano é uma pessoa muito boa, ela se sente lisonjeada, se sente feliz. Porque todo mundo quer ser bom. Quem quer ser ruim? Ninguém quer ser ruim. Ninguém quer assumir as suas culpas. É tanto que existe até os títulos por aí, né? O melhor isso, o melhor aquilo, o melhor político, o melhor representante, a pessoa mais boa que passou por aqui. Tudo balela, tudo mentira humana, tudo enganação. Porque volta a dizer pela milionésima vez aqui nessa emissora de rádio, na Missão América, onde nós diariamente temos esse contato, volta a dizer uma adágio popular que diz: todo mundo é bom, mas a lua falta um pedaço. Os antigos sabem disso, né? Quer dizer que alguém foi lá e roubou. É uma figura de linguagem, é apenas uma metáfora. Todo mundo é bom, mas a lua falta um pedaço. Isso quer dizer, todo mundo quer ser bom, mas está faltando um pedaço. É tanto que o profeta Isaías, capítulo 64, e o versículo 6, traz a seguinte meditação: somos como o impuro, todos nós. Como os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos leva para longe. Não precisa explicar mais nada. A nossa justiça é impura, é trapo de imundície, murchamos como folha, o vento leva as nossas iniquidades para longe, e a gente acha que é bom. O versículo é bem específico, o versículo é bem claro. É bem determinante. E agora me veio à mente a história, a citação de um professor que eu estava lendo essa semana nas minhas pesquisas de sociologia, um professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, é Salman Baron Cohen, professor dessa universidade. Através de pesquisa, ele ficou na internet, dentro da sua universidade, entrando em contato com outras pessoas, usou todos os meios de comunicação social, comunicação boca a boca, entrevista com os alunos. E nas suas pesquisas, ele mostrou, ele provou cientificamente que a maldade humana não vem do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Vou lhe dizer, você faz o que você quiser. Se você quiser beber água, bebe. Se não quiser, não bebe. Se você quiser se matar, se mata. Se não quiser, não se mata. Se você quiser ser crente, é crente. Se não quiser, não é. Então essa liberdade que nós temos aí de fazer o que quiser. Se quiser ser de Deus, aceita Deus. Se não quiser, aceita o diabo. Deus nos deixa livre. Então, por ser livre, as pessoas acreditavam que a maldade humana vinha desse livre-arbítrio. Mas depois, muita pesquisa, muita conversa, muitas análises psicológicas, ele percebeu que existe uma deficiência no cérebro humano. Olha que coisa. O professor Simon pensava que a maldade humana vinha do livre-arbítrio, mas descobriu que vem de uma deficiência no cérebro. Isso foi um auê, foi um badauê ebó, como diz. Aí a turma da Umbanda, né? Dentro da academia, achando que não, mas eu entendi o que ele quis provar. Você sabe que deficiência é essa? É Deus. Não que Deus seja deficiente, mas essa deficiência no cérebro humano é a falta de Deus. Observe que quem não tem Deus rouba, quem não tem Deus adora imagem de escultura, quem não tem Deus corre atrás disso, daquilo. Quem não tem Deus acredita que vai ser salvo depois da morte, com a missa, com o culto, com a sessão espírita, com isso, com aquilo. É uma deficiência. Então ele percebeu. Ele não é evangélico, mas disse, olha, a maldade humana é uma deficiência no cérebro, é um vazio existencial. E eu quero lhe dizer, essa dor, essa incerteza,
essa falta de esperança, essa ansiedade, essa depressão, esse pavor noturno que você tem, meu amado, minha querida, é a falta de Deus, é uma deficiência no seu cérebro. Enquanto o seu cérebro, enquanto o seu coração, a sua alma não for preenchida de Deus, você vai sentir essa deficiência. Porque é mais fácil a gente julgar, a gente sentenciar. É mais fácil a gente fazer o mal do que o bem. Observe que é mais fácil a gente chegar assim, tá ali um cachorro, um exemplo bem pitoresco, bem rotineiro. O cachorro tá ali virando o lixo da nossa casa, rasgando ali os sacos. É mais fácil a gente dar uma pedrada do que ir botar uma alimentação pro bicho e colocar uma água para um animal. Muitas vezes a vasilha de pão está lá subejada, o biscoito, o resto de comida. Mas a gente acha mais oportuno, eu vou dar uma pedrada para ver ele gritar, para ele não vai fazer isso. Isso não é irracional. É mais fácil a gente encontrar uma mulher livre e apontar que a prostituta é uma safada, é isso, é aquilo, do que lá chegar para aquela pessoa falar do amor de Deus. Procurar uma saída. Vamos pensar uma saída racional para você. Você conhece fulano, você conhece ciclano. Você trabalha em quê? E vê as possibilidades de mudar a vida. Eu digo a você com toda a autoridade. É mais fácil a gente chegar para um homossexual que seja uma lésbica, que seja um gay, dizer, ó, tu tá condenado, tu vai pretinho pro inferno. Do que chegar para ele falar do amor de Deus, falar das possibilidades, falar do que Deus tem preparado. Preste atenção. A gente ri, tem a lei tal, é proibido haver discriminação, é proibido, bota cartaz, pega cartaz em empresa. Mas se a crítica é lá, o riso está lá. Nós achamos que somos bons, achamos que somos melhores. Então é mais fácil condenar, é mais fácil rir, é mais fácil debochar do que ajudar, do que orientar, porque orientar vai levar tempo, vai incomodar, a gente vai ter que pedir favor a um a outro para ver se tira alguém daquele fundo do poço. Contra essas maldades, contra essas autoridades humanas, a autoridade de cada um de nós, né? A autoridade judiciária, a malha da segurança, a polícia, o juiz, não. Essa autoridade que nós temos, nós usamos ela de maneira errada. Porque a Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão enfermidade, em meu nome farão maravilhas. E as pessoas só querem fazer maravilha para eles. Quer fazer maravilha? É pegar uma pessoa deturpada, uma pessoa desprezável, uma pessoa desprezível e torná-la cidadã da nossa sociedade e torná-la cidadã do reino dos céus. É disso que eu estou falando. Começar moldando a nossa vida, começar nos purificando, começar mudando o nosso interior e deixar que essa virtude flua para outras vidas e deixar que as pessoas também absorvam essa alegria espiritual. Temos que começar por nós mesmos. Temos que nos oferecer como um sacrifício vivo e racional diante de Deus. Esse sacrifício não quer dizer que você vai ter que fazer, levar a imagem nas costas, levar a pedra, andar de pé descalço, não, de forma alguma. Sacrifício quer dizer deixar o mundo, deixar as concupiscências, deixar a cachaça, deixar o jogo, deixar a mentira, deixar o julgamento, para que Deus possa operar nos nossos membros. Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17, nos deu essa autoridade e a gente não tomamos isso através do Espírito Santo. Diz o seguinte: lavai-vos, purificai-vos de toda a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, assim diz o Senhor. E continua: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Observe que existem dois momentos.
O primeiro momento, Deus diz, purifica você, tira a maldade, deixa de fazer o que é ruim diante dos meus olhos. E o segundo momento, ele diz, aprender a fazer o bem, procura o que é justo, ajuda o oprimido, fazer justiça aos órfãos, tratai as viúvas. O ser humano é capaz de fazer muitas coisas boas, é capaz de abençoar muitas vidas, mas só procura praticar coisas ruins, pensando que isso não tem consequência. O ser humano é capaz de fazer maravilhas, é capaz de ver outra pessoa feliz, é capaz de ver outra pessoa mudar de vida. Nós temos essa capacidade, através das nossas palavras, através dos nossos atos, através das nossas pequenas finanças. Mas a gente só quer ser abençoado, a gente só quer ser ouvido, a gente só quer ser atendido. E isso tem consequências. Para terminar, Jeremias capítulo 5 e o versículo 25, que diz o seguinte: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e das maldades das vossas ações, habitais na terra que o Senhor vos deu aos vossos pais para sempre. Então, é aquilo que eu comecei essa homilia falando. O princípio de tudo é o quê? Se converter. Converter é o quê? Mudar de vida. Deixar a falsa religião, deixar a tradição, a mentira, as invenções humanas para seguir a Cristo em espírito e verdade. E assim nós teremos uma sociedade feliz, é assim nós teremos um povo especial, zeloso de boas obras, habitando dentro das igrejas evangélicas, glorificando a Deus em espírito e verdade. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.